Oi, gente, tudo bem? Feliz sábado a todos, apesar que agora já tá quase acabando, né? Bom, aqui pelo menos tá no início da tarde. Mas enfim, como sempre eu faço aqui no sábado, eu quero deixar um convite para vocês, pra gente estudar a lição junto durante a semana, dando um panorama geral da lição. Eu fiquei muito feliz com o tema da lição. O nome é Dois Presentes. E tem uma tirinha aqui muito legal. Tem um carinha pensando assim: casar ou comprar uma bicicleta? Aí mostra uma família à mesa, né? Jesus comendo junto. Aí mostra o carinha na bike com Jesus na garupa. E aí, igual aquele meme, né? Ele tá pensando assim, de repente chega um anjo com um bilhetinho escrito: tanto faz, desde que Jesus faça parte da sua decisão e sua escolha não comprometa a sua missão. Ou seja, nessa lição a gente vai falar sobre casamento e sobre solteirice. E vai ser muito legal porque a gente vai ter espaço para desmistificar o ideal da vida de casado como sendo a única forma de você ser feliz, né? E eu achei muito interessante. Tem aqui o texto para a gente ler em Isaías 56, 3 a 8. Isso eu vou deixar por conta de vocês. Durante a semana a gente vai ver isso melhor, alguns versos. Mas eu queria comentar algumas coisas da leitura sugestiva de Ellen White. Se você pegar aqui esse QR Code que tem da lição, você vai abrir. Tem um para os versos e tem um para os textos de Ellen White, né? E esse texto aqui é de um livro que é uma compilação chamado de Cartas a Jovens Namorados. Eu já falei aqui para vocês, mas se você quiser ler, se você não puder escanear aqui o QR Code, tem um aplicativo tanto na Apple Store quanto na Play Store que você coloca Ellen White e você consegue fazer download gratuito de todos os livros dela. E esse livro aqui eu já li, ele é muito legal e realmente tem cartas dela que ela mandou para jovens da igreja que estavam namorando ou que estavam pensando em casar, com conselhos assim incríveis. Eu recomendo muito. Só que nesse texto específico, o título, né, do capítulo é o seguinte: é realmente amor? E ela vem destacando aqui nesses pontos coisas muito importantes a respeito do casamento, que eu queria destacar aqui para vocês, né? Eu não vou destacar tudo do capítulo, porque tem muita coisa boa aqui, mas ela fala duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira aqui, ela fala: se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo, né? Diz aqui outra coisa: não devemos pôr a responsabilidade de nosso dever sobre outros e esperar que eles nos digam o que fazer. Ou seja, a responsabilidade das nossas escolhas é nossa, não é do outro. É a gente que toma a decisão, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção para o que ela escreveu aqui é que ela chama a atenção dos jovens para que as decisões a respeito do casamento não sejam tomadas levando em conta a paixão. E aí ela diz que a diferença entre paixão e amor, que o amor é um sentimento mais maduro, mais tranquilo, em que você vai ponderar as possibilidades e não tomar decisões por impulso. A paixão não. Você tem aquela pessoa de uma forma idealizada e aí você idealiza o casamento como sendo um momento perfeito em que você vai atingir o ápice do amor, da sua felicidade, e que se você só pode ser feliz casando. E aí, uma vez que você toma a decisão e casa por causa disso, você chega no casamento e se depara com a rotina, você acaba conhecendo a outra pessoa melhor e você vê que essa pessoa não é tão perfeita como você imaginava, tão ideal, né? E aí ela diz que muitos casamentos acabam por causa disso, porque as expectativas que foram nutridas antes foram feitas baseadas num ideal de perfeição que não é a realidade, ou a decisão foi tomada por impulso. Eu não estou dizendo que todos os casamentos terminam por causa disso, mas existem alguns casamentos sim que podem terminar por causa dessa idealização. E aí a pessoa, quando chega ali no dia a dia, começa a conhecer a outra realmente do que ela é e não tem maturidade suficiente no sentimento para ponderar algumas coisas e pensar: não, isso aqui vale a pena eu aceitar.
isso aqui não vale a pena. Lembrando que quando a gente fala de princípios, são coisas inegociáveis, e isso é coisa que você deve conhecer no namoro, é por isso que tem namoro, né? Depois, quando você tá no relacionamento, você vai conhecendo a pessoa e aí você vai vendo que ela tem defeitos e que tem coisas que, tudo bem, vale a pena, porque todos nós temos defeitos da mesma forma que ele tem, eu também tenho, ou que ela tem, né? Enfim. Então eu acho pontos muito interessantes e eu acho legal porque nessa semana a gente vai ter oportunidade, então, para discutir esses assuntos e falar desses pontos muito importantes, tá bom? Então a gente se vê amanhã na nossa recapitulação da lição de domingo. Bem-vindo a galera que chegou aqui, bem-vindo você que está aí no canal do Michelson. Vai ser muito legal a gente poder conversar sobre a lição junto nesses próximos dias. Gente, até a próxima, até amanhã.